Shalom, amada igreja, quero saudar a todos na paz do Senhor. Meu nome é Tiago Aparecido, sou um pequeno servo e atalaia do Senhor. Irmãos, este vídeo aqui que eu estou fazendo, na data de 27/1/2017, às 22 horas e 18 minutos, é para apenas esclarecer algo para os amados irmãos e os amados ouvintes, assinantes do canal Tempo de Arrependimento e Santidade. Irmãos, eu não estou fazendo mais vídeos pregando a palavra, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar e há tempo de colher. E eu estou plantando, irmãos, porque para pregar o Evangelho do Senhor é necessário muita graça do Espírito Santo. Então, eu também estou buscando em oração e jejum e lendo muito a palavra do Senhor para passar um conteúdo, amados irmãos, que realmente vai instruir os irmãos na palavra e que vai fazer os irmãos crescer em arrependimento, em justiça e santidade e preparar a igreja para a vinda do Messias. Mas apenas uma pequena saudação e apenas para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, introduzir aqui nessa reflexão aqui, irmãos, que eu estou expondo para os amados irmãos e para os amados ouvintes da palavra. É por isso que eu não estou fazendo mais vídeos por enquanto, porque eu estou seguindo o que está escrito em 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, que é a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No versículo 16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Então aqueles que não vigiam, que pregam, que falam aquilo que bem entende, que não examinam as escrituras, que não procuram orar, jejuar, não procuram ler a Bíblia, não procuram pedir um discernimento a Deus e sai falando, aleluia, tudo aquilo que lhe convém, então o preço para essas pessoas será maior. E o meu canal, irmãos, ele começou em 2015 apenas com eu querendo expor apenas um testemunho. Eu lembro que começou com bem poucos assinantes, 88 pessoas, e ali eu fui expondo as minhas experiências, e eu vi ali que alguns vídeos o Senhor aprovou, outros vídeos não, nós no começo da caminhada, aquela empolgação, querendo sempre ajudar, colocar ali vídeos que vai ajudar os irmãos, e muitas das vezes, irmãos, falta de amadurecimento da nossa parte, falta de conhecimento da palavra, a gente comete alguns erros. Tanto eu expus aí nos meus primeiros vídeos, aí numa playlist no YouTube, eu coloquei nos meus primeiros vídeos, ali eu estava começando, na caminhada, realmente sendo um crente verdadeiro, lendo a Bíblia, orando e jejuando, mas há tempo para todas as coisas. E no ano de 2016, vocês vão acompanhando com os vídeos, eles vão tendo um conteúdo maior, eles vai tendo uma palavra maior, o Espírito Santo vai usando a gente de forma tremenda, e eu senti de Deus de parar de colocar vídeos porque eu tinha chegado ali no meu limite, eu não tinha mais nada para passar para a igreja. Então, como obreiro aprovado que passa a palavra da verdade, então é necessário esse tempo para eu poder me retirar, para poder apresentar algo para os irmãos. E eu comecei a fazer uma reflexão na Bíblia, vocês verem que a própria palavra diz que os grandes homens de Deus teve um tempo que eles se retiraram para aprender com Deus, aleluia, antes de exercer o ofício que Deus tinha designado na vida deles. Vamos colocar aqui como exemplo a vida de Moisés. Moisés, sendo servo do Senhor, ele tem um tempo a qual o Senhor tira. Primeiro Deus prepara Moisés no Egito, na ciência do Egito. Depois Deus tira Moisés do Egito, como todos já sabem a história, e prepara Moisés. Mas como Deus prepara Moisés? Deus prepara Moisés cuidando de um rebanho de ovelhas,
Deus não deu já, saiu do deserto, já saiu do Egito, e ele já foi resgatar o povo israelita. Não. Primeiro Deus deu uma estabilidade na vida de Moisés, fez ele aprender a cuidar de ovelhas, foi pastor de ovelhas durante um tempo. E depois desse certo tempo, ele teve uma esposa, teve uns filhos. Depois teve um encontro com Deus no monte, na sarça ardente, onde Deus se manifestou para ele, deu as ordens para ele voltar ao Egito e resgatar o seu povo. Então, tem sempre um período na vida do homem. Muitas vezes o tempo de Deus não é um tempo qualquer, tem um tempo razoavelmente grande. Se eu não me engano, Moisés teve aí um período de quase 10 anos cuidando de ovelhas, ali do lado de Jetro, que era o seu sogro, ali tendo uma família com Zípora, com seus filhos. Então houve uma preparação para que Moisés tirasse o povo de Israel do Egito. E assim, muitos exemplos aí nós temos na Bíblia, né? Se você for olhar aí a vida de José sempre desde pequeno foi preparado para um grande propósito. Ele já não foi o governador ali do Egito de uma hora para outra. José sofreu muito, foi desprezado pelos irmãos, né? Vendido como escravo para o Egito, depois crescendo na casa de Potifar. Tudo aquilo ali foi um preparo. Deus não deu o Egito para que José governasse. Primeiro, Deus colocou José na casa de Potifar. Depois fez ele passar um estreito na prisão, passando privação. Mas Deus sempre foi com ele. Por quê? Eu creio, na minha opinião, que José teve que suportar esse tempo na cadeia, esse tempo de privação, para que quando ele fosse governador do Egito, ele não sentisse a pressão psicológica, pressão mental. Ele, no seu íntimo, ele falou: se eu fui capaz de passar 7 anos dentro de uma cadeia e de administrar uma cadeia onde tem bandidos, assassinos e pessoas de todo tipo de grau de violência e pessoas mal intencionadas, para mim dirigir o Egito vai ser tranquilo. Então, para Deus manifestar o propósito da vida de um homem, há sempre um tempo que Deus vai chamar essa pessoa e vai levar ela talvez para o deserto, ou vai levar ela para a escola de Deus. Assim foi na vida do profeta Elias, né? Nós sabemos que na vida de Elias profetizou que não haveria chuva em Israel, e ali o rei, agora não me recordo o nome do rei, né? Não me recordo. O rei quis matar ali Elias, e Elias passou um tempo comendo, sendo alimentado pelos corvos, traziam pão, e ele ficava à beira de um riacho, bebendo água e comendo pão que os corvos traziam. Foram, se não me engano, aí, segundo os teólogos, foram 3 anos, a qual Elias ficou ali, aleluia, comendo pão e bebendo a água do riacho até secar, e ele se dirigia até a casa da viúva. E no ministério de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus, ele manifestou as suas obras. Ele poderia começar a fazer o seu ministério ainda jovem, se batizava no deserto do Jordão e teria aí 15 anos aí de evangelho, pregando a palavra. Mas não, Jesus, quando ele chega na sua idade, na plenitude do homem, 30 anos, aí é que ele se batiza, né? E tem os seus 3 anos de ministério. Então Deus, ele tem sempre um preparo na vida do homem. E eu creio, irmãos, que agora chegou a minha hora, o meu preparo. E é por isso que eu estou aqui, né? Dei esses exemplos bíblicos aí, resumidamente, só para os irmãos terem uma ideia. E eu aqui, como o Senhor abriu esse canal, eu tenho até muito temor e tremor a Deus, porque são mais de 1.750 inscritos no canal. Eu não sabia que o canal ia ter uma proporção assim tão grande, que muitos irmãos iriam assinar o canal, né? Então, para o canal não ficar inativo, né, sempre na direção do Senhor, eu senti de Deus de colocar os vídeos do profeta, do Dr. David Warren, e senti também de colocar os vídeos do pastor Júlio César. Muitos chamam eles de herege, muitos falam que ele faz hipnose, mas é um homem de Deus que prega a santidade, que prega o arrependimento, que prega, aleluia, contra as vaidades do mundo, contra as concupiscências da carne. E eu senti de Deus de colocar esses dois
esses dois servos do Senhor, né? Um é o profeta do Senhor, conhecido mundialmente como profeta David Warren. O outro é o pastor Júlio César, que realmente ele está fazendo um belo trabalho para o Senhor, ganhando almas, tirando almas do inferno, né? E Deus realmente deu para ele dons assim, sabe, como está descrito na Bíblia, que aquele que crê em mim fará milagres maiores do que eu. E Jesus tem que cumprir a sua palavra. E realmente Deus deu para eles dons maravilhosos, né? É um homem que realmente paga o preço, é muito perseguido, né? Pelos teólogos, muito perseguido aí, até por alguns irmãos de algumas igrejas, mas é assim, aquele que verdadeiramente que quer seguir a porta estreita vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido como foi os apóstolos, vai ser perseguido no seu ministério, como os fariseus perseguiram Jesus, perseguiram a igreja, assim os fariseus dessa última hora, desse último tempo, eles vão perseguir realmente aqueles que querem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, eu aqui com temor e tremor diante de Deus, eu agradeço os irmãos aí, né? Agradeço os mais de 1.750 inscritos no canal. É muita responsabilidade, é como se fosse uma congregação virtual, né? Até onde todos os vídeos que eu posto aqui é para edificar a vida dos irmãos, e realmente eu tenho que ter um temor diante de Deus, porque toda palavra que eu pregar, toda palavra que eu usar aqui vai ser colocada diante de Deus e vai ser colocada diante de mim no dia do juízo. Então eu tenho que fazer tudo sempre na direção de Deus, tudo sempre na direção do Espírito Santo. E até eu tentei pregar e colocar uns vídeos e eu não senti a virtude do Senhor, do Espírito Santo. Então realmente chegou o tempo de me retirar. Chegou o tempo de eu plantar, chegou o tempo de eu orar mais, chegou o tempo de eu ler a Bíblia, né? E eu vou pedir direção para o Senhor também, para poder abrir uma playlist, de testemunhos que edificam, como Daniel Carlos Zombrano, o irmão Thiago Everton, né? Tem pedindo direção a Deus, se eu posso colocar ou não esses vídeos, para que o Senhor não venha reprovar a minha ação e eu faça tudo apenas por querer agradar ao Senhor, tudo ali em cima da vontade da carne. Então quero ser direcionado pelo Senhor nessa última hora, porque o tempo é curto. E irmãos, vamos nos dedicar à palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Meus agradecimentos aos irmãos do canal. Eu vou estar orando pela vida dos irmãos, eu amo os irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que dê paz nesse ano de 2017, apesar das lutas, das guerras que virão sobre as nossas vidas, mas Jesus é conosco e Ele é fiel para nos dar vitória. Deus abençoe a vida dos irmãos. Dê uma boa noite em nome de Jesus. Deus os abençoe, amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Shalom.